O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Mokshadharma Parva. Capítulo 344. Saunaka continua com Narada, que voltou depois de ver o eu. Saunaka disse: ó Salti, é excelente esta narrativa que tu contaste. Na verdade, estes ascetas, tendo-a ouvido, estão todos maravilhados. É dito, ó Salti, que o discurso que tem Narayana como seu tópico é mais produtivo de mérito do que estadas em todos os retiros sagrados, e abluções realizadas em todas as águas sagradas sobre a terra. Tendo escutado este teu discurso que tem Narayana como seu tópico, que é sagrado e capaz de purificar alguém de todos os pecados, todos nós certamente nos tornamos santos. Adorada por todos os mundos, aquela ilustre e principal das divindades é incapaz de ser contemplada pelas divindades com Brahma numerando entre elas e todos os rishis. Que Narada pudesse obter uma visão do Deus Narayana, também chamado Ari, foi devido, ó filho de Suta, à graça especial daquele Senhor divino e pujante. Quando, no entanto, o Rishi Celeste Narada tinha conseguido obter uma visão do Senhor Supremo do Universo, uma residindo na forma de Aniruddha, porque ele procedeu tão rapidamente para o retiro de Vadari no leito de Himavati, para ver aqueles dois principais Rishis divinos, Nara e Narayana. Ó Salti, nos diga a razão de tal conduta da parte de Narada. Salti disse: durante a continuação do seu sacrifício de cobras, Janamejaya, o filho nobre de Parikshit, utilizando-se de um intervalo nos ritos sacrificais, e quando todos os brahmanas eruditos estavam descansando, ó Saunaka, aquele rei de reis, dirigiu-se ao avô do seu avô, isto é, o Krishna nascido na ilha, também chamado Vyasa, aquele oceanos de erudição védica, aquele principal dos ascetas dotado de pujança, e disse estas palavras. Janamejaya disse, depois que o Rishi Celeste Narada tinha voltado da Ilha Branca, refletindo, conforme vinha, sobre as palavras faladas a ele pelo santo Narayana, o que, de fato, o grande asceta fez em seguida. Chegando ao retiro conhecido pelo nome de Vadari no leito das montanhas Himavati, e vendo os dois Rishis Nara e Narayana que estavam empenhados em austeridades severas naquele local, por quanto tempo Narada morou lá e quais foram os tópicos de conversação entre ele e os dois Rishis? Este discurso sobre Narayana, que é realmente um oceano de conhecimento, foi criado pela tua pessoa inteligente por bater aquela história vasta chamada Bharata, que consiste em 100.000 versos. Como manteiga é criada dos coalhos, sândalo das montanhas de Himalaia, os aranhakas dos Vedas, e néctar de todas as ervas medicinais, da mesma maneira, ó oceanos de austeridades, este discurso que é como néctar e que tem Narayana como seu objeto foi criado por ti, ó Brahmana, de diversas histórias e Puranas existentes no mundo. Narayana é o Senhor Supremo. Ilustre e dotado de grande pujança, ele é a alma de todas as criaturas. De fato, ó o principal dos regenerados, a energia de Narayana é irresistível. Em Narayana, no fim do Kalpa, entram todas as divindades tendo Brahman como seu principal, todos os rishis com os Gandharvas, e todas as coisas móveis e imóveis. Eu penso, portanto, que não há nada mais santo sobre a terra ou no céu, e nada mais elevado, do que Narayana. Uma permanência em todos os retiros sagrados da terra, e abluções realizadas em todas as águas sagradas, não são produtivas de tanto mérito quanto um discurso que tem Narayana como seu tópico. Tendo escutado desde o começo este discurso sobre Ari, o Senhor do Universo, que destrói todos os pecados, nós sentimos que nós estamos purificados de todos os nossos pecados e totalmente santificados. Nada extraordinário foi realizado por meu antepassado Dhananjaya, que foi o vencedor na grande batalha em Kurukshetra, pois deve ser lembrado que ele tinha Vasudeva como seu aliado. Eu penso que não poderia haver nada inalcançável nos três mundos para a pessoa que tivesse como seu aliado o próprio Vishnu, aquele grande Senhor do Universo. Extremamente afortunados e meritórios eram aqueles meus antepassados, já que eles tiveram o próprio Janardana para cuidar de sua prosperidade mundana e espiritual. Adorado de todos os mundos, o santo Narayana só pode ser visto com a ajuda de austeridades.
Eles, no entanto, conseguiram ver Narayana, adornado com o belo vórtice em seu peito. Mais afortunado do que meus antepassados foi o Rishi Celeste Narada, o filho de Pramesti. De fato, eu penso que Narada, que transcende toda destruição, era dotado de uma energia que não era pouca, pois se dirigindo para a Ilha Branca ele conseguiu ver a pessoa de Ari. De fato, é evidente que a visão que ele obteve do Senhor Supremo foi devido somente à graça daquele ser. Afortunado foi Narada, visto que ele conseguiu contemplar Narayana como existente na forma de Aniruddha. Tendo contemplado Narayana naquela forma, porque Narada se apressou novamente para o retiro de Vadari para o propósito de ver Nara e Narayana. Qual foi a razão, ó asceta, desse passo dado por Narada? Por quanto tempo também Narada, o filho de Pramesti, depois do seu retorno da Ilha Branca e chegada em Vadari e encontro com os dois rishis Nara e Narayana, viveu lá, e quais conversações ele teve com eles? O que aqueles dois principais rishis de grande alma disseram para ele? Cabe a ti me dizer tudo isso. As perguntas de Janamejaya, parece, eram endereçadas a Vyasa. Todas as edições, no entanto, fazem Vaisampayana responder aquelas perguntas. Vaisampayana disse: saudações para o santo Vyasa de energia incomensurável. Por sua graça eu recitarei esta narrativa tendo Narayana como seu tópico. Chegado na Ilha Branca, Narada viu o imutável Ari. Deixando aquele local ele procedeu rapidamente, ó rei, para as montanhas de Meru, levando em sua mente aquelas palavras importantes que Paramatma, o Senhor Supremo, tinha dito para ele. Chegando a Meru ele ficou muito admirado ao pensar, ó rei, no que ele tinha conseguido. E ele disse para si mesmo, quão maravilhoso é isto! A viagem que eu realizei é longa. Tendo procedido para semelhante distância, eu voltei são e salvo. Das montanhas de Meru ele então procedeu em direção a Gandhamadana. Atravessando os céus ele desceu rapidamente sobre aquele retiro extenso conhecido pelo nome de Vadari. Lá ele viu aquelas divindades antigas, aqueles dois principais dos rishis, chamados Nara e Narayana, dedicados à prática de penitências, cumprindo votos excelentes, e devotados ao culto de si mesmos. Ambas aquelas pessoas encantadoras portavam em seus peitos os belos vórtices chamados Reivatsa, e ambos tinham madeixas emaranhadas em suas cabeças. E pela refulgência com a qual eles iluminavam o mundo, eles pareciam superar o próprio sol em energia. As palmas de cada um tinham a marca chamada de o pé do cisne. As solas dos seus pés tinham a marca do disco. Seus peitos eram muito largos. Seus braços alcançavam seus joelhos. Cada um deles tinha 4 músicas juntas de ombros. Cada um deles tinha 60 dentes e 4 braços. A voz de cada um era tão profunda quanto o ribombo das nuvens. Seus rostos eram extremamente belos, suas testas largas, suas sobrancelhas formosas, suas bochechas bem formadas, e seus narizes aquilinos. As cabeças daquelas duas divindades eram grandes e redondas, parecendo com guarda-sóis abertos. Possuidores dessas marcas, eles eram certamente pessoas muito superiores em aparência. Vendo-os, Narada ficou cheio de alegria. Ele os saudou com reverência e foi saudado por eles em retorno. Eles receberam o Rishi Celeste, dizendo bem-vindo. E fizeram as perguntas costumeiras. Contemplando aqueles dois principais dos seres, Narada começou a refletir dentro de si mesmo. Estes dois principais dos rishis parecem ser muito semelhantes, em aparência, àqueles rishis respeitados por todos, os quais eu vi na Ilha Branca. Pensando dessa maneira, ele circungerou a ambos e então se sentou no assento excelente feito de erva cusa que tinha sido oferecido para ele. Depois disso, aqueles dois rishis que eram a residência das penitências, de realizações famosas, e de energia, e que eram dotados de tranquilidade de coração e autodomínio, praticaram seus ritos matinais. Eles então, com corações controlados, adoraram Narada com água para lavar seus pés e os ingredientes usuais do Arghya. É dito que com a maioria dos homens jovens o que ocorre é que seus corações a princípio os deixam quando eles veem chegar um convidado respeitado que é para ser recebido com honras devidas. Pouco depois, eles recebem de volta seus corações.
em Nara e Narayana. No entanto, nada desse tipo aconteceu quando eles viram Narada primeiramente, embora Narada fosse alguém a quem sua reverência era devida. Tendo terminado seus ritos matinais e as observâncias necessárias para receber seu convidado, eles se sentaram em 2 assentos feitos de pranchas de madeira. Quando aqueles 2 rishis tomaram seus assentos, aquele lugar começou a brilhar com beleza peculiar, assim como o altar sacrificial resplandece com beleza por causa dos fogos sagrados, quando libações de manteiga clarificada são derramadas sobre eles. Então Narayana, vendo Narada revigorado da fadiga e sentado tranquilamente e bem satisfeito com os ritos de hospitalidade que ele tinha recebido, se dirigiu a ele, dizendo estas palavras. Nara e Narayana disseram, tu viste na Ilha Branca o Paramatma, a alma suprema, que é eterno e divino, e que é a fonte sublime de onde nós surgimos. Narada disse, eu vi aquele ser belo que é imutável e que tem o universo como sua forma. Nele habitam todos os mundos, e todas as divindades com os rishis. Agora mesmo eu vejo aquele ser imutável, ao contemplar vocês 2. Aquelas marcas e indicações que caracterizam o próprio Ari de forma não manifestada, caracterizam vocês 2 que são dotados de formas manifestadas diante dos sentidos. Nara e Narayana são formas manifestadas do Ari não manifestado. Na verdade, eu vejo vocês ao lado daquele grande Deus. Despedido pela alma suprema, eu hoje vim para cá. Em energia e fama e beleza, quem mais nos 3 mundos pode se igualar a ele do que vocês 2 que nasceram na linhagem de Dharma? Ele me disse a direção inteira de deveres com relação a Kshetrajna. Ele também me falou de todas aquelas encarnações as quais ele irá, no futuro, ter neste mundo. Os habitantes da Ilha Branca, os quais eu vi, são todos desprovidos dos 5 sentidos, que são possuídos pelas pessoas comuns. Todos eles são de almas despertas, dotados como eles são do conhecimento verdadeiro. Eles são, também, totalmente devotados ao principal dos seres, o Senhor Supremo do Universo. Eles estão sempre dedicados a cultuar aquela grande divindade, e a última sempre passa o tempo com eles. A alma suprema e santa é sempre amiga daqueles que são devotados a ele. Ele é amigo também dos regenerados. Sempre afeiçoado àqueles que são devotados a ele, ele passa o tempo com aqueles seus devotos. Desfrutador do universo, permeando tudo, o ilustre Madhava é sempre afetuoso para seus devotos. Ele é o ator, ele é a causa, e ele é o efeito. Ele é dotado de onipotência e esplendor incomensurável. Ele é causa de onde todas as coisas surgem. Ele é a encarnação de todas as ordenanças escriturais. Ele é a encarnação de todos os tópicos. Ele possui grande fama. Unindo-se com penitências, ele tem iluminado a si mesmo com o esplendor que é citado como representando uma energia que é maior do que a que se encontra na Ilha Branca. De alma purificada por penitências, ele tem ordenado paz e tranquilidade nos 3 mundos. Com tal compreensão auspiciosa, ele está dedicado à observância de um voto muito superior, o qual é a encarnação da santidade. Aquele reino onde ele reside, engajado em penitências austeras, o sol não aquece e a lua não faz brilhar. Lá o vento não sopra. Tendo construído um altar medindo a largura de 8 dedos, o ilustre Criador do Universo está praticando penitências lá, permanecendo sobre um pé, com braços erguidos, e com o rosto virado para o leste, recitando os Vedas com seus ramos. Ele está engajado em praticar as austeridades mais severas. Quaisquer libações de manteiga clarificada ou carne que sejam despejadas sobre o fogo sacrificial segundo as ordenanças de Brahma, pelos rishis, pelo próprio Pasupati, pelo resto das divindades principais, pelos Daityas, os Danavas, e os Rakshasas, todas alcançam os pés daquela grande divindade. Quaisquer ritos e atos religiosos que sejam realizados por pessoas cujas almas são totalmente devotadas a ele, são todas recebidas por aquela grande divindade sobre sua cabeça. Ninguém é mais caro para ele nos 3 mundos do que aquelas pessoas que são despertas e possuidoras de grandes almas. Mais caro ainda do que aquelas pessoas é alguém que é totalmente devotado a ele. Despedido por ele que é a alma suprema, eu vim aqui.
Isso foi o que o próprio Ari Ilustre e Santo disse para mim. Eu de agora em diante residirei com vocês dois, devotado a Narayana na forma de Aniruddha. Capítulo 345. Narada devotado a Narayana, mora no Himavati com eles. Nara e Narayana disseram, tu és digno do maior louvor, e tu foste altamente favorecido, já que tu viste o próprio Narayana pujante na forma de Aniruddha. Ninguém mais, nem mesmo o próprio Brahma que surgiu do lótus primordial, é capaz de contemplá-lo. Aquele principal dos Purushas, dotado de pujança e santidade, é de origem manifesta e incapaz de ser visto. Estas palavras que nós te dizemos são muito verdadeiras, ó Narada. Não existe ninguém no universo que seja mais querido para ele do que aquele que o adora com devoção. É por isso, ó o melhor dos regenerados, que ele se mostrou para ti. Ninguém pode se dirigir para aquele reino onde a alma suprema está dedicada à observância de penitências, exceto nós dois, ó o principal das pessoas regeneradas. Por aquele local ser adornado por ele, seu esplendor parece com a refulgência de 1000 sóis reunidos juntos. Daquele ser ilustre, ó o Brahmana, dele que é a origem do Criador do Universo, ó o principal de todas as pessoas dotadas de clemência, surge o atributo de clemência que se atribui à terra. Tão perdoador quanto a terra é uma forma comum de expressão em quase todos os dialetos indianos. É daquele ser ilustre que procura o bem-estar de todos os seres, que rasa, gosto, surgiu. O atributo de rasa se vincula às águas que são, também, líquidas. É dele que surgiu o calor ou luz, tendo o atributo de forma ou visão. Ele se vincula ao sol pelo que o sol se torna capaz de brilhar e dar calor. É daquele ilustre e principal dos seres também que o tato surgiu. Ele está ligado ao vento, pelo qual o vento se move continuamente no mundo, produzindo a sensação de toque. É daquele Senhor pujante de todo o universo que o som surgiu. Ele se vincula ao espaço, o qual, em consequência disso, existe descoberto e desimpedido. É daquele ser ilustre que a mente, a qual permeia todos os seres, surgiu. Ela se liga a Chandramas, pelo que Chandramas vem a ser investido com o atributo de revelar todas as coisas. Aquele local onde o divino Narayana, aquele participante das libações e outras oferendas feitas em sacrifícios, reside somente com o conhecimento como seu companheiro, nos Vedas, tem sido chamado pelo nome de causa produtiva de todas as coisas ou Sat. O caminho que é daqueles, ó o principal das pessoas regeneradas, que são imaculados e que são livres de virtude e pecado, é repleto de ventura e felicidade. Aditya, que é o dissipador da escuridão de todos os mundos, é citado como sendo a porta pela qual o emancipado deve passar. Entrando em Aditya, os corpos de tais pessoas vêm a ser consumidos por seu fogo. Eles então se tornam invisíveis, pois depois disso eles não podem ser vistos por alguém em qualquer tempo. Reduzidos a átomos invisíveis, eles então entram em Narayana em forma manifestada e residindo no meio da região coberta por Aditya na forma de Aniruddha. Perdendo todos os atributos físicos e sendo totalmente transformados em mente apenas, eles então entram em Pradyumna. Indo além de Pradyumna, aquelas principais das pessoas regeneradas, incluindo aquelas que são familiarizadas com a filosofia Sankhya e aquelas que são devotadas à divindade suprema, então entram em Sankarsana, que também é chamado de Jiva. Depois disso, desprovidos dos 3 atributos primordiais de Sattva, Rajas e Tamas, aqueles principais dos seres regenerados, rapidamente entram no Paramatma, alma suprema, também chamado de Kshetrajna e que transcende os 3 atributos primordiais. Saiba que Vasudeva é ele quando chamado de Kshetrajna. Na verdade tu deves saber que Vasudeva é a residência ou o refúgio original de todas as coisas no universo. Somente aqueles cujas mentes são concentradas, que são observadores de todos os tipos de restrição, cujos sentidos são controlados, e que são devotados ao único, conseguem entrar em Vasudeva. Nós dois, ó o principal dos regenerados, nascemos na casa de Dharma. Residindo neste retiro encantador e espaçoso nós estamos passando pelas mais austeras das penitências.
Nós estamos engajados dessa maneira, ó o regenerado, sendo movidos pelo desejo de beneficiar aquelas manifestações da divindade suprema, caras para todos os celestiais, que irão ocorrer nos três mundos para realizar diversas façanhas, que não podem ser realizadas por algum outro ser. De acordo com tais ordenanças que são raras e que se aplicam somente a nós dois, ou melhor das pessoas regeneradas, nós estamos praticando devidamente todos os votos excelentes e sublimes, repletos das mais rigorosas das penitências. Tu, ó Rishi Celeste, dotado de riqueza de penitências, foste visto por nós na Ilha Branca quando tu foste lá. Tendo encontrado com Narayana, tu tomaste uma resolução específica, a qual é conhecida por nós. Nos três mundos consistindo em seres móveis e imóveis, não há nada que seja desconhecido para nós. Do bem ou mal que ocorrerá, ou que ocorreu ou que está ocorrendo, aquele Deus dos deuses, ó o grande asceta, te informou. Vaisampayana continuou. Tendo ouvido essas palavras de Nara e Narayana, ambos os quais eram dedicados à prática de penitências severas, o Rishi Celeste Narada uniu suas mãos em reverência e tornou-se totalmente devotado a Narayana. Ele empregou o seu tempo em recitar mentalmente, com as observâncias apropriadas, inúmeros mantras sagrados, que eram aprovados por Narayana. Cultuando a divindade suprema Narayana, e adorando aqueles dois rishis antigos também, que tinham nascido na casa de Dharma, o ilustre Rishi Narada, dotado de grande energia, continuou a residir, assim ocupado, naquele retiro, chamado Vadari, no leito de Imavati, pertencente a Nara e Narayana, por 1000 anos como medidos pelo padrão dos celestiais. Capítulo 346. Criação de Pitris do lodo de presas de javali, Vishnu. Vaisampayana disse. Em uma ocasião, enquanto residindo no retiro de Nara e Narayana, Narada, o filho de Pramesti, tendo realizado devidamente os ritos e observâncias em honra das divindades, se pôs a realizar depois disso os ritos em honra dos Pitris. Vendo-o assim preparado, o filho mais velho de Dharma, isto é, o pujante Nara, dirigiu-se a ele, dizendo, quem tu estás cultuando, ó o principal das pessoas regeneradas, por estes ritos e observâncias relativos às divindades e os Pitris? Ó o principal de todas as pessoas dotadas de inteligência, diga-me isto, de acordo com as escrituras. O que é isto que tu estás fazendo? Quais também são os frutos desejados por ti daqueles ritos que tu te dedicas a realizar? Narada disse. Tu me disseste que em uma ocasião anterior, que ritos e observâncias em honra das divindades devem ser realizados. Tu disseste que os ritos em honra das divindades constituem o sacrifício mais elevado e são equivalentes ao culto da alma suprema eterna. Instruído por aquele ensino, eu sempre sacrifico em honra do eterno e imutável Vishnu, por estes ritos que eu realizo em cultuar as divindades. É daquela divindade suprema que Brahma, o avô de todos os mundos, teve seu surgimento antigamente. Aquele Brahma, também chamado de Pramesti, cheio de alegria, fez meu pai Daksha vir à existência. Eu fui o filho de Brahma, criado antes de todos os outros, por um decreto de sua vontade, embora eu tivesse que tomar nascimento depois, como o filho de Daksha por causa de uma maldição daquele rishi. Ó justo e ilustre, eu estou realizando estes ritos em honra dos Pitris por causa de Narayana, e em conformidade com aquelas ordenanças que foram prescritas por ele mesmo. O ilustre Narayana é o pai, mãe, e avô de todas as criaturas. Em todos os sacrifícios realizados em honra dos Pitris, é aquele Senhor do Universo que é cultuado e adorado. Em uma ocasião, as divindades, que eram pais, ensinaram os Rutis para seus filhos. Tendo perdido seu conhecimento dos Rutis, os pais tiveram que adquiri-lo outra vez daqueles filhos para quem eles o tinham comunicado. Por causa desse incidente, os filhos, que tinham assim comunicado os mantras para seus pais, adquiriram a posição de pais e os pais, por terem obtido os mantras de seus filhos, adquiriram a posição de filhos. A história é que uma vez as divindades, na véspera de saírem em uma campanha contra os Asuras, comunicaram os Vedas para seus filhos, Agni, Shata e outros. Por consequência, no entanto, da duração do tempo pelo qual eles ficaram ocupados no campo, eles esqueceram seus Vedas.
Voltando para o céu, eles tiveram realmente que readquiri-los de seus próprios filhos e discípulos. As Escrituras declaram que o preceptor é sempre o pai, e o discípulo é o filho. Diferença de idade não perturba o relacionamento. Um jovem de 16 pode assim ser o pai de um octogenário. Com Brahmanas, a reverência é devida ao conhecimento, não à idade. Sem dúvida, o que as divindades fizeram naquela ocasião é bem conhecido por vocês dois. Filhos e pais naquela ocasião tiveram assim que cultuar uns aos outros. Tendo primeiro espalhado algumas folhas de erva acusa, as divindades e os pitris que eram seus filhos colocaram 3 pindas sobre elas e dessa maneira adoraram uns aos outros. Eu desejo saber, no entanto, a razão por que os pitris antigamente adquiriram o nome de pindas. Nara e Narayana disseram: a terra, antigamente, com sua faixa de mares, desapareceu de vista. Govinda, assumindo a forma de um javali gigantesco, a ergueu com sua presa imensa. Tendo recolocado a terra em sua posição anterior, aquele principal dos Purushas, seu corpo coberto com água e lama, se pôs a fazer o que era necessário para o mundo e seus habitantes. Quando o sol alcançou o meridiano, e chegou a hora, portanto, de dizer suas orações matinais, o Senhor pujante, livrando-se repentinamente de 3 bolas de lama de sua presa, colocou-a sobre a terra, ó Narada, tendo previamente espalhado sobre ela certas folhas de grama. O pujante Vishnu ofereceu aquelas bolas de lama para si mesmo, de acordo com os ritos prescritos na ordenança eterna. Considerando as 3 bolas de lama que o Senhor pujante tinha tirado de suas presas como pindas, ele então, com sementes de gergelim de núcleo oleoso que provieram do calor do seu próprio corpo, realizou ele mesmo o rito de consagração, sentando com o rosto virado para o leste. Aquela principal das divindades então, impelida pelo desejo de estabelecer regras de conduta para os habitantes dos 3 mundos, disse estas palavras. Vrishakapi disse: eu sou o Criador dos mundos. Eu estou decidido a criar aqueles que devem ser chamados de pitris. Dizendo estas palavras, ele começou a pensar naquelas ordenanças superiores que devem regular os ritos a serem praticados em honra dos pitris. Enquanto assim ocupado, ele viu que as 3 bolas de lama, sacudidas da sua presa, tinham caído em direção ao sul. Ele então disse para si mesmo: essas bolas, sacudidas da minha presa, caíram sobre a terra em direção ao sul de sua superfície. Levado por isto, eu declaro que essas devem ser conhecidas de agora em diante pelo nome de pitris. Que essas 3 que não têm uma forma específica, e que são somente redondas, venham a ser consideradas como pitris no mundo. Dessa maneira eu crio os pitris eternos. Eu sou o pai, o avô, e o bisavô, e eu devo ser considerado como residindo nesses 3 pindas. Não há alguém que seja superior a mim. Quem há quem eu mesmo poderia cultuar ou adorar com ritos? Quem, além disso, é meu pai no universo? Eu mesmo sou o meu avô. Eu sou, de fato, o avô e o pai. Eu sou a única causa de todo o universo. Tendo dito estas palavras, aquele Deus de deuses, Vrishakapi por nome, ofereceu aqueles pindas, ó Brahmana erudito, no leito das montanhas Varaya, com ritos elaborados. Por meio daqueles ritos ele adorou a si mesmo, e tendo terminado o culto, desapareceu. Por isso os pitris vieram a ser chamados pelo nome de pinda. Este mesmo é o fundamento da denominação. De acordo com as palavras proferidas por Vrishakapi naquela ocasião, os pitris recebem o culto oferecido por todos. Aqueles que realizam sacrifícios em honra de Iri, adoram os pitris, as divindades, o preceptor ou outros convidados superiores veneráveis chegados à casa, vacas, brahmanas superiores, a deusa terra, e suas mães, em pensamentos, palavras, e ações, são considerados como adorando e sacrificando para o próprio Vishnu. Permeando os corpos de todas as criaturas existentes, o Senhor ilustre a alma de todas as coisas. Inalterado por felicidade ou miséria, sua atitude em direção a todos é a mesma. Dotado de grandeza, e de grande alma, Narayana é citado como sendo a alma de todas as coisas no universo. Capítulo 347. Saunaka completa, narrando história de Narayana. Janamejaya prosseguindo com sacrifício de cavalo.
Vaisampayana disse. Tendo ouvido estas palavras de Nara e Narayana, o Rishi Narada se encheu de devoção pelo Ser Supremo. De fato, com toda a sua alma ele se devotou a Narayana. Tendo residido por 1000 anos completos no retiro de Nara e Narayana, tendo contemplado o imutável Ari, e ouvido o discurso excelente, tendo Narayana como seu tópico, o Rishi Celeste, dirigiu-se para seu próprio retiro, no leito de Imavati. Aqueles principais dos ascetas, isto é, Nara e Narayana, no entanto, continuaram a residir em seu encantador retiro de Vadari, dedicados à prática das mais severas austeridades. Tu és nascido na família dos Pandavas. Tu és de energia incomensurável. Ó perpetuador da linhagem dos Pandavas, tendo escutado este discurso sobre Narayana desde o início, tu foste certamente purificado de todos os teus pecados e tua alma foi santificada. Nem este mundo nem o mundo seguinte, ó o melhor dos reis, é daquele que odeia em vez de amar e reverenciar o imutável Ari. Os antepassados daquela pessoa que odeia Narayana, que é a principal das divindades, e também é chamado de Ari, caem no inferno pela eternidade. Ó tigre entre homens, Vishnu é a alma de todos os seres. Como então Vishnu pode ser odiado, visto que ao odiá-lo uma pessoa odiaria a si mesma? Ele que é nosso preceptor, isto é, o Rishi Vyasa, o filho de Gandavati, ele mesmo narrou para nós este discurso sobre a glória de Narayana, aquela glória a qual é a mais sublime e que é imutável. Eu ouvi dele e o recitei para ti exatamente como eu ouvi, ó impecável. Este culto, com seus mistérios e seu resumo de detalhes, foi obtido por Narada, ó rei, daquele Senhor do Universo, o próprio Narayana. Tais são os detalhes deste grande culto. Eu, antes disto, ó principal dos reis, o expliquei para ti no Arijita, com uma referência breve às suas ordenanças. O Arijita é o Bhagavad Gita. Ele é às vezes chamado também de Narayana Gita. Saiba que o Krishna nascido na ilha, também chamado de Vyasa, é Narayana sobre a terra. Quem mais além dele, ó tigre entre reis, poderia compilar tal tratado como uma Mahabharata? Quem mais além daquele Rishi pujante poderia falar sobre os diversos tipos de deveres e cultos para a observância e adoção dos homens? Tu resolveste realizar um sacrifício grandioso. Que este teu sacrifício prossiga como determinado por ti. Tendo escutado aos diversos tipos de deveres e cultos, que teu sacrifício de cavalo continue. Salti continuou. Aquele melhor dos reis, tendo ouvido este grandioso discurso, iniciou todos aqueles ritos que estão prescritos na ordenança para a conclusão do seu grande sacrifício. Questionado por ti, ó Saunaka, eu narrei devidamente para ti todos esses rishis que são habitantes da floresta Naimisha, aquele grande discurso tendo Narayana como seu tópico. Antigamente Narada o recitou para meu preceptor na audição de muitos rishis e os filhos de Pandu e na presença de Krishna e Bhishma também. A divindade suprema Narayana é o senhor de todos os principais dos rishis, e dos 3 mundos. Ele é o sustentador da própria terra de vastas proporções. Ele é o receptáculo dos rutis e do atributo de humildade. Ele é o grande receptáculo de todas aquelas ordenanças que devem ser praticadas para obter tranquilidade de coração, como também de todas aquelas que levam o nome de Yama. Ele está sempre acompanhado pelas principais das pessoas regeneradas. Que aquela divindade sublime seja teu refúgio. Ari sempre faz o que é agradável e benéfico para os habitantes do céu. Ele é sempre o matador de tais asuras que se tornam incômodos para os 3 mundos. Ele é o receptáculo de penitências. Ele é possuidor de grande fama. Ele é o matador dos Daityas, conhecidos pelo nome de Madhu e Kaitaba. Ele é o ordenador dos fins que são alcançados por pessoas conhecedoras e observadoras dos deveres escriturais e outros. Ele dissipa os medos de todas as pessoas. Ele pega as principais daquelas oferendas que são dedicadas em sacrifícios. Ele é teu refúgio e proteção. Ele é dotado de atributos. Ele é livre de atributos. Ele é dotado de uma forma quádrupla. Ele compartilha dos méritos provenientes da consagração de tanques e da observância de ritos religiosos similares.
Insuperável e possuidor de grande poder, é ele que sempre ordena o fim acessível somente à alma dos rishis de atos justos. Ele é a testemunha dos mundos, pois ele tem testemunhado inúmeras criações de destruições e as testemunhará pela eternidade. Ele é não nascido. Ele é o único Purusha antigo. Dotado da cor do sol, ele é o Senhor Supremo, e ele é o refúgio de todos. Todos vocês curvem suas cabeças para ele, Vasudeva, já que ele que surgiu das águas, isto é, o próprio Narayana, curva sua cabeça para ele. Ele é a origem do universo. Ele é aquele ser que é chamado de Amrita. Ele é perfeito. Ele é o refúgio do qual todas as coisas dependem. Ele é o único ser a quem o atributo de imutabilidade se vincula. Os Sankhya's e Yogins, de almas controladas, mantém ele que é eterno em suas compreensões. Capítulo 348. Saltio para Saunaka sobre como Narayana tomou forma de cabeça equina. Janamejaya disse: eu ouvi de ti a glória da alma divina e suprema. Eu soube também do nascimento da divindade suprema na casa de Dharma, na forma de Narayana. Eu ouvi também de ti a respeito da origem do Pinda a partir do poderoso Barajavali, cuja forma a divindade suprema assumiu para erguer a terra submersa. Eu ouvi de ti acerca daquelas divindades e rishis que foram ordenados para a religião de Pravriti e daqueles que foram ordenados para a religião de Nivriti. Tu também, ó regenerado, nos falaste sobre outros assuntos. Tu nos falaste também daquela forma vasta, com a cabeça equina, de Vishnu, aquele participante das libações e outras oferendas feitas em sacrifícios, isto é, a forma que apareceu no grande oceano no Nordeste. Aquela forma foi vista pelo ilustre Brahman, também conhecido pelo nome de Parameshpi. Quais, no entanto, eram as feições exatas, e qual a energia, cuja semelhante entre todos os objetos grandiosos nunca apareceu antes, daquela forma que Ari, o mantenedor do universo, mostrou naquela ocasião. O que Brahman fez, ó asceta, depois de ter visto aquela principal das divindades, cuja semelhante nunca tinha sido vista antes, que era de energia incomensurável, que tinha a cabeça equina, e que era a própria santidade. Ó regenerado, esta dúvida surgiu em nossa mente acerca desse assunto antigo de conhecimento. Ó tu da mais notável inteligência, por qual razão a divindade suprema assumiu aquela forma e se mostrou nela para Brahman. Tu certamente nos tens santificado por nos falar sobre esses diversos assuntos sagrados. Salti disse: eu narrarei para ti aquela história antiga, a qual é perfeitamente consistente com os Vedas, e que o ilustre Vaisampayana contou para o filho de Parikshit na ocasião do grande sacrifício de cobras. Tendo ouvido o relato da forma poderosa de Vishnu, equipada com a cabeça de cavalo, o filho nobre de Parikshit também teve a mesma dúvida e fez as mesmas perguntas para Vaisampayana. Janamejaya disse: diga-me, ó o melhor dos homens, por que razão Arya apareceu naquela forma poderosa equipada com uma cabeça de cavalo e a qual Brahma, o Criador, viu nas margens do grande oceano do norte na ocasião referida por você mesmo? Vaisampayana disse: todos os objetos existentes, ó rei, neste mundo, são o resultado de uma combinação dos 5 elementos primordiais, uma combinação devido à inteligência do Senhor Supremo. O pujante Narayana, dotado da infinidade, é o Senhor Supremo e Criador do Universo. Ele é a alma interna de todas as coisas, e o dador de benefícios. Desprovido de atributos, ele também é possuidor deles. Ouça-me agora, ó o melhor dos reis, enquanto eu narro para ti como a destruição de todas as coisas é ocasionada. Inicialmente, o elemento terra emerge na água e nada então é visto exceto uma vasta extensão de água por todos os lados. A água então emerge no calor, e o calor no vento. O vento então emerge no espaço, o qual por sua vez emerge na mente. A mente emerge no manifesto, também chamado de consciência ou ego. O manifesto emerge no imanifesto ou prakriti. O imanifesto ou prakriti emerge em Purusha Jivatman e Purusha na alma suprema ou Brahman. Então a escuridão se estende sobre a superfície do universo, e nada pode ser percebido. Daquela escuridão primordial surge Brahma, dotado do princípio de criação. A escuridão é primeva e repleta de imortalidade.
Brahma, que surge da escuridão primeva, se desenvolve por sua própria potência na ideia do universo, e assume a forma de Purusha. Tal Purusha é chamado de Aniruddha. Privado de sexo, ele também é chamado pelo nome de Pradhana Supremo ou Primitivo. Ele é também conhecido pelo nome de Manifesto, ou a combinação do atributo triplo, ou o melhor dos reis. Ele existe somente com o conhecimento como seu companheiro. Aquele ser ilustre e pujante é também chamado pelo nome de Visvakshena ou Ari. Entregando-se ao sono yoga, ele se deita sobre as águas. Ele então pensa na criação do universo de fenômenos diversificados e repleto de atributos imensuráveis. Enquanto ocupado em pensar na criação, ele se lembra de seus próprios atributos superiores. Disto surge o Brahma de 4 faces, representando a consciência de Aniruddha. O ilustre Brahma, também chamado de Hiranyagarbha, é o avô de todos os mundos. Dotado de olhos como pétalas de lótus, ele nasce dentro do lótus que surge do umbigo de Aniruddha. Sentado sobre aquele lótus, o ilustre, pujante e eterno Brahma de aspecto extraordinário viu que as águas estavam por todos os lados. Adotando o atributo de Sattva Brahma, também chamado Parameshti, ele então começou a criar o universo. No lótus primevo, que era dotado da refulgência do sol, 2 gotas de água foram lançadas por Narayana, que eram repletas de grande mérito. O ilustre Narayana, sem início e sem fim, e transcendente à destruição, lançou seus olhos naquelas 2 gotas de água. Uma daquelas 2 gotas de água, de uma forma muito bela e brilhante, parecia com uma gota de mel. Daquela gota surgiu, por ordem de Narayana, um Daitya de nome Madhu, composto do atributo de Tamas, embotamento. A outra gota de água dentro do lótus era muito sólida. Dela surgiu Daitya Kaitaba, composto do atributo de Rajas. Dotados assim dos atributos de Tamas e Rajas, os 2 Daityas possuidores de poder e armados com massas, imediatamente depois de seu nascimento, começaram a vagar dentro daquele vasto lótus primevo. Eles viram dentro dele Brahma de esplendor incomensurável, empenhado em criar os 4 Vedas, cada um dotado da forma mais encantadora. Aqueles 2 principais dos Asuras, possuidores de corpos, vendo os 4 Vedas, inesperadamente os apanharam na própria vista de seu Criador. Os 2 Danavas poderosos, tendo se apoderado dos Vedas eternos, mergulharam rapidamente no oceanos de águas que eles viram e procederam para seu fundo. Vendo os Vedas tirados de si à força, Brahma encheu-se de angústia. Roubado dos Vedas dessa maneira, Brahma então se dirigiu ao Senhor Supremo nestas palavras. Brahma disse: os Vedas são meus grandes olhos. Os Vedas são minha grande força. Os Vedas são meu grande refúgio. Os Vedas são meu Brahman sublime. Todos os Vedas, no entanto, foram roubados de minha força pelos 2 Danavas. Privados dos Vedas, os mundos que eu criei foram envolvidos em escuridão. Sem os Vedas junto de mim, como eu conseguirei fazer minha criação excelente começar a existir? Pai, grande é a angústia que eu sofro em consequência da perda dos Vedas por tal ação. Meu coração está muitíssimo atormentado. Ele se tornou a residência de uma grande tristeza. Quem me salvará desse oceanos de dor no qual eu caí por causa da perda que eu sofri? Quem me trará os Vedas que eu perdi? Quem terá compaixão por mim? Enquanto Brahma estava proferindo estas palavras, o melhor dos reis, surgiu de repente a resolução em sua mente, o principal das pessoas inteligentes, de cantar os louvores de Ari nestas palavras. O poderoso Brahma então, com mãos unidas em reverência, e pegando os pés de seu progenitor, cantou este mais elevado dos hinos em honra de Narayana. Brahma disse: eu te reverencio, ó coração de Brahman. Eu reverencio a ti que nasceste antes de mim. Tu és a origem do universo. Tu és a principal de todas as residências. Tu, ó pujante, és o oceanos de Yoga com todos os seus ramos. Tu és o criador do que é manifesto e do que é imanifesto. Tu andas pelo caminho cuja ventura é de extensão inconcebível. Tu és o consumidor do universo. Tu és o Antaratma, alma interna de todas as criaturas. Tu és sem origem. Tu és o refúgio do universo. Tu és auto-nascido, pois tu não tens origem que não seja tu mesmo. Com relação a mim, eu surgi através da tua graça. De ti, eu derivei meu nascimento.
Meu primeiro nascimento de ti, o qual é considerado sagrado por todas as pessoas regeneradas, foi devido a um decreto da tua mente. Meu segundo nascimento de ti, nos tempos passados, foi dos teus olhos. Pela tua graça, meu terceiro nascimento foi da tua palavra. Meu quarto nascimento, ó Senhor pujante, foi dos teus ouvidos. Meu quinto nascimento, excelente em todos os aspectos, foi do teu nariz. Ó Senhor, meu sexto nascimento foi, por ti, de um ovo. Este é meu sétimo nascimento. Ele ocorreu, ó Senhor, dentro deste lótus, e é destinado a estimular o intelecto e desejos de todos os seres. Em cada criação eu nasço de ti como teu filho, ó tu que és privado das três qualidades. De fato, ó tu de olhos de lótus, eu nasço como teu filho mais velho, composto de sattva, a principal das três qualidades. Tu és dotado daquela natureza que é suprema. Tu nasces de ti mesmo. Eu fui criado por ti. Os Vedas são meus olhos. Por essa razão, eu transcendo o próprio tempo. Os Vedas, que constituem meus olhos, foram roubados de mim. Eu, portanto, fiquei cego. Desperte desse sono yoga. Me devolva meus olhos. Eu sou caro para ti, tu és caro para mim. Assim louvado por Brahma, o ilustre Purusha, com face virada para todos os lados, então se livrou do seu sono, resolvido a recuperar os Vedas, dos Daityas que os tinham roubado. Aplicando sua pujança yoga, ele assumiu uma segunda forma. Seu corpo, ornado com um nariz excelente, tornou-se tão brilhante como a lua. Ele assumiu uma cabeça equina de grande esplendor, a qual era a residência dos Vedas. O firmamento, com todos os seus corpos luminosos e constelações, tornou-se a coroa de sua cabeça. Suas madeixas eram muito longas e ondeantes, e tinham o brilho dos raios do sol. As regiões superiores e inferiores se tornaram seus dois ouvidos. A terra tornou-se sua testa. Os dois rios Ganga e Sarasvati se tornaram seus dois quadris. Os dois oceanos viraram suas duas sobrancelhas. O sol e a lua se tornaram seus dois olhos. O crepúsculo tornou-se seu nariz. A sílaba Om se tornou sua memória e inteligência. O relâmpago tornou-se sua língua. Os pitris bebedores de soma se tornaram, é dito, seus dentes. As duas regiões de felicidade, isto é, Goloka e Brahmaloka, se tornaram seus lábios superior e inferior. A noite terrível que se segue à destruição universal, e que transcende os três atributos, tornou-se seu pescoço. Tendo assumido esta forma da cabeça equina e tendo diversas coisas como seus diversos membros, o Senhor do Universo desapareceu imediatamente, e procedeu para as regiões inferiores. Tendo alcançado aquelas regiões, ele fixou-se em yoga elevado. Adotando uma voz regulada pelas regras da ciência chamada Siksha, ele começou a proferir mantras védicos ruidosamente. Sua pronúncia era distinta e reverberava pelo ar, e era agradável em todos os aspectos. O som de sua voz encheu a região inferior de ponta a ponta. Dotada das propriedades de todos os elementos, ela era produtiva de grandes benefícios. Os dois Asuras, marcando um compromisso com os Vedas em relação à hora em que eles iriam voltar para pegá-los novamente, os jogaram na região inferior, e correram para o local de onde aqueles sons pareciam vir. Enquanto isso, ó Rei, o Senhor Supremo com a cabeça equina, também chamado Ari, que estava ele mesmo na região inferior, pegou todos os Vedas. Voltando para onde Brahma estava, ele deu os Vedas para ele. Tendo devolvido os Vedas para Brahma, o Senhor Supremo mais uma vez retornou para sua própria natureza. O Senhor Supremo também estabeleceu sua forma com a cabeça equina na região nordeste do Grande Oceano. Tendo dessa maneira estabelecido ele que era a residência dos Vedas, ele mais uma vez se tornou a forma de cabeça equina que ele era. Os dois Danavas Madhu e Kaitaba, não encontrando a pessoa de quem aqueles sons procediam, voltaram rapidamente para aquele local. Eles olharam ao redor, mas viram que o lugar no qual eles tinham jogado os Vedas estava vazio. Aqueles dois principais dos seres poderosos, adotando grande velocidade de movimento, ergueram-se da região inferior.
Voltando para onde estava o lótus primevo que lhes deu nascimento, eles viram o ser pujante, o Criador original, permanecendo na forma de Aniruddha de aparência formosa e dotado de um esplendor parecido com aquele da lua. De destreza incomensurável, ele estava sob a influência do sono yoga, seu corpo esticado nas águas e ocupando um espaço tão vasto quanto o próprio. Possuidor de grande refulgência e dotado do atributo imaculado de Sattva, o corpo do Senhor Supremo deitado sobre o excelente capelo de uma cobra parecia emitir chamas de fogo pela resplandecência ligada a ele. Contemplando o Senhor assim deitado, os dois principais dos Danavas deram uma alta gargalhada. Dotados dos atributos de Rajas e Tamas, eles disseram: este é aquele ser de cor branca. Ele está agora deitado adormecido. Sem dúvida, foi ele quem trouxe os Vedas da região inferior. De quem é ele? De quem é ele? Quem é ele? Porque ele está dormindo assim sobre o capelo de uma cobra. Proferido estas palavras, os dois Danavas acordaram Ari do seu sono yoga. O principal dos seres, isto é, Narayana, assim despertado, percebeu que os dois Danavas pretendiam ter um duelo com ele em batalha. Vendo os dois principais dos Asuras preparados para lutar com ele, ele também decidiu satisfazer aquele desejo deles. Então ocorreu um combate entre aqueles dois de um lado e Narayana do outro. Os Asuras Madhu e Kaitaba eram encarnações das qualidades de Rajas e Tamas. Narayana matou ambos para gratificar Brahma. Ele desde então veio a ser chamado pelo nome de Madhusudana, matador de Madhu. Tendo empreendido a destruição dos dois Asuras e devolvido os Vedas para Brahma, o Ser Supremo dissipou a angústia de Brahma. Ajudado então por Ari e auxiliado pelos Vedas, Brahma criou todos os mundos com suas criaturas móveis e imóveis. Depois disso, Ari, concedendo ao avô inteligência da principal categoria relacionada à criação, desapareceu para ir para o local de onde ele tinha vindo. Foi assim que Narayana, tendo assumido a forma equipada com a cabeça de cavalo, matou os dois Danavas Madhu e Kaitaba e desapareceu da visão de Brahma. Mais uma vez, no entanto, ele assumiu a mesma forma para fazer a religião de Pravriti fluir no universo. Assim, o abençoado Ari assumiu nos tempos passados aquela forma grandiosa tendo a cabeça equina. Esta, de todas as suas formas, dotada de pujança, é celebrada como a mais antiga. A pessoa que frequentemente escuta ou narra mentalmente esta história da adoção por Narayana da forma equipada com a cabeça equina, nunca esquecerá seu saber védico ou outro. Tendo adorado com as mais rígidas penitências a divindade ilustre com a cabeça de cavalo, o Rishi Panchala, também conhecido como Galava, adquiriu a ciência de Krama, isto é, a ciência por cuja ajuda as palavras usadas nos Vedas são separadas umas das outras por seguir pelo caminho indicado pela divindade Rudra. Eu assim contei para ti, ó rei, a velha história de Ayaziras, consistente com os Vedas, sobre a qual tu me perguntaste. Quaisquer formas que a divindade suprema deseje assumir, com a intenção de ordenar os vários assuntos do universo, ele assume aquelas formas imediatamente dentro dele mesmo por exercício dos seus próprios poderes inerentes. A divindade suprema, dotada de toda prosperidade, é o receptáculo dos Vedas. Ele é o receptáculo das penitências também. O pujante Ari é Yoga. Ele é a encarnação da filosofia Samkhya. Ele é aquele Parabrahman do qual nós ouvimos. A verdade tem seu refúgio em Narayana. Rita tem Narayana como sua alma. A religião de Nivriti, na qual não há retorno, tem Narayana como sua residência sublime. A outra religião que tem Pravriti como sua base tem igualmente Narayana como sua alma. O principal de todos os atributos que pertence ao elemento terra é o aroma. O aroma tem Narayana como sua alma. Os atributos da água, ó rei, são chamados de sabores, de vários tipos. Estes sabores têm Narayana como sua alma. O principal atributo da luz é a forma. A forma também tem Narayana como sua alma. O toque, o qual é o atributo do vento, é também citado como tendo Narayana como sua alma. O som, o qual é um atributo do espaço, tem como os outros Narayana como sua alma. A mente também, a qual é o atributo do imanifesto Prakriti, tem Narayana como sua alma.
O tempo o qual é computado pelo movimento dos corpos celestes luminosos tem similarmente Narayana como sua alma. As divindades presidentes da fama, da beleza, e da prosperidade, têm a mesma divindade suprema como sua alma. Ambas, a filosofia Sankhya Yoga, têm Narayana como sua alma. O Ser Supremo é a causa de tudo isso, como Purusha. Ele é, também, a causa de tudo, como Pradhana, ou Prakriti. Ele é Svabhava, a base sobre a qual todas as coisas se apoiam. Ele é o fazedor ou agente, e é a causa daquela variedade que é testemunhada no universo. Ele é os diversos tipos de energia que agem no universo. Dessas 5 maneiras, ele é a influência invisível controladora de tudo da qual as pessoas falam. Aqueles empenhados em investigar os vários tópicos da investigação com a ajuda de razões que são de ampla aplicação, consideram o Arya idêntico às 5 razões referidas acima e como o refúgio final de todas as coisas. De fato, o pujante Narayana, dotado do maior poder de yoga, é o único tópico da indagação. Os pensamentos dos habitantes de todos os mundos, incluindo Brahma e os rishis de grande alma, daqueles que são Sankhiyas e Yogis, daqueles que são Yantis, e daqueles, geralmente, que são familiarizados com a alma, são totalmente conhecidos por Keshava, mas nenhum desses pode saber quais são os pensamentos dele. Quaisquer atos que sejam realizados em honra dos deuses ou dos pitris, quaisquer doações que sejam feitas, quaisquer penitências que sejam realizadas, tem Vishnu como seu refúgio, que está estabelecido sobre suas próprias ordenanças supremas. Ele é chamado de Vasudeva por ele ser a residência de todas as criaturas. Ele é imutável. Ele é supremo. Ele é o principal dos rishis. Ele é dotado da maior pujança. É dito que ele transcende os 3 atributos. Como o tempo, que corre suavemente sem algum sinal, assume indicações, quando ele se manifesta na forma de estações sucessivas, assim mesmo é ele, embora realmente privado de atributos, para manifestar a si mesmo. Mesmo aqueles que são de grandes almas não conseguem compreender seus movimentos. Somente aqueles principais dos rishis que têm conhecimento de suas almas conseguem contemplar em seus corações aquele Purusha que transcende todos os atributos.